Olá a toda a gente, dou-vos as boas-vindas ao quarto episódio do podcast da Physis e hoje a nossa convidada é a Sofia Ferreira Teixeira, tem 28 anos, terminou o doutoramento em Física este ano na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e está neste momento a fazer um pós-doutoramento no País Basco, em Espanha. Bem-vinda, Sofia. Olá, obrigada pelo convite. Ora, agradeço eu que tenhas aceitado. Portanto, a primeira questão que eu tenho para ti é, ao longo do teu percurso, portanto, desde licenciatura, a mestrado, ao doutoramento, em que tipo de atividades extracurriculares ou associações ou organizações é que te foste envolvendo? A resposta a essa pergunta pode ser um bocadinho longa. Extracurriculares, primeiro focando no académico, no lado académico, foi os estágios que aqui a Faculdade de Ciências, a FCUP, oferece. E fiz isso logo desde o segundo ano até começar a minha tese de mestrado. E acho que se tiverem a oportunidade de fazer qualquer estágio, quer oficial como este ou não oficial, se tiverem a oportunidade de trabalhar com algum professor, o façam porque foi uma oportunidade excelente para mim. Sem ser no lado académico, no lado associativismo, talvez, sim, posso dizer assim, foi em todos os níveis, no nível local, com o PhysiCup, o Núcleo de Estudantes de Física, Engenharia Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, um nome longo, também a Physis e depois também a IAPS, a International Association of Physics Students. Pronto, acho que posso só dizer por agora e tu perguntas mais. Muito bem, e entre isso tudo, foste tendo tido tempo também para ter alguns hobbies? Há algum que queiras referir? Algum preferido? Sim, hobbies. Honestamente, o núcleo e estas atividades extracurriculares passa a ser um pouco o nosso hobby, porque tudo bem, estamos a trabalhar e a organizar eventos e tudo, mas estamos em equipa e acaba por ser sempre momentos divertidos e um pouco de stress, mas divertidos. Mas sim, consegui manter alguns hobbies. No meu terceiro ano de licenciatura ainda fiz kickboxing, muito bom para libertar o stress. Sempre fui fazendo natação, durante o doutoramento voltei à natação. E depois, música, ler, isso sempre tentava sempre ter tempo para isso e muitas séries, fazer o binge watching de algumas séries na Netflix, é sempre um hobby. Muito bem, soa muito bem. Em relação a uma das organizações que referiste que estiveste envolvida, eu penso que será particularmente interessante falarmos um bocadinho sobre a International Association of Physics Students, porque, e se calhar eu colocaria esta como uma primeira questão mais especificamente em relação a isso, ainda parece um bocadinho raro este envolvimento mais a nível internacional. Sentiste isso na altura em que começaste a envolver? Achas que foi mudando entretanto? Sim, é raro e não é, eu passo a explicar. Quando eu fui a primeira... Não, na realidade é mentira. A primeira atividade que eu fui da IAPS foi a Planks, a competição da IAPS em 2015 e na altura nem sequer ainda sabia o que era. Foi através da Physis. Na altura recebemos todos eles enviaram para cada departamento sobre as preliminares nacionais. Nós tivemos interesse em participámos, mas nem sequer saber que a IAPS estaria por trás. Logo, o primeiro evento a sério em que dei-me conta do que é que a IAPS existia foi a International Conference of Physics Students em 2016, que fui porque participei no NF de 2016 e ganhei o prémio da melhor palestra. E como fomos só 2 portugueses a ir a essa edição, os organizadores da conferência perguntaram se eu era a delegada do Comitê Nacional Português. E a minha pergunta foi, o que é um delegado? Falei na altura com a presidência da Physis e eles disseram-me sim, já que tu vais, pode ser tu a delegada. E pronto, e fui, entre aspas, atirada, sem querer aos leões, não é leões, é uma associação muito fixe, mas atirada assim para o meio de dias a discutir atividades, outreach e eventos e regulamentos e estatutos e coisas assim, e uma Assembleia Geral que, olhando para trás, agora até foi muito rápida, mas na altura ainda foi umas 7 horitas. Pronto, e foi assim. O que é que eu digo porque é que é raro e não é raro? Ou seja, quando comecei é raro, havia só participação a nível de delegados, a Physis tinha representação no Comitê Nacional, mas não éramos um comitê muito ativo a nível internacional, ou seja, a nacional até éramos os mais ativos, temos o nosso MF desde 98, mas não
punhamos tantos alterações de estatutos ou eventos, ou organizávamos eventos a nível internacional. Mas ao mesmo tempo não é, porque a FISIS é um dos comitês nacionais mais velhos da IAPS. Formámos-nos para poder organizar a ICPS, a conferência, em 92. Já organizámos em 98, já organizámos em 2005, ou seja, somos, acho que para aí, um dos poucos países, para aí 2 ou 3 outros países que organizaram também 3 ICPS. Ou seja, nós, nesse aspecto, até somos muito ativos, considerando a existência toda da IAPS. Mas vai havendo, assim, uma oscilação. Há anos em que estamos muito ativos, há anos em que estamos menos ativos. Eu entrei num ano em que estávamos menos ativos, mas a partir daí, e como o meu colega aqui que também me está a entrevistar pode dizer, pois Portugal ficou muito bem representado. Mas sim, ou seja, quando eu comecei era raro. Sim, e dentro portanto, dessas oscilações ao longo do tempo em que, pronto, apesar de tudo existe este histórico, não é, de participação da FISIS e de estudantes de Portugal na IAPS, no meio disso tudo, qual é que foi a tua motivação particular para não só participares na conferência em 2016, mas também começares a envolver-te cada vez mais e até mesmo aos dias de hoje? Pronto, eu depois de ir à conferência em 2016 fui a outro evento, não, aliás, foi antes, estou perdida. Eu antes de ir à conferência em 2016 fui a um evento organizado também pela IAPS, ou seja, organizado pelo Comitê Nacional Italiano e pela IAPS no âmbito do Ano Internacional da Luz em 2015, que foi o Lights of Tuscany, na Toscânia, em dezembro de 2015. E na altura conheci diretamente quem é que era a presidente na altura, a secretária, conheci pessoas que já eram muito ativas na IAPS. Mas na altura também ainda não estava sequer a pensar em estar envolvida. Depois estive na Assembleia Geral em 2016 e tudo, passei uma semana a conviver com essas pessoas ainda mais e ficaram meus amigos. E quando chegou a 2017, eu já estava mais por dentro, já sabia o que era, o que é que não era, o que é que envolvia e achei que era uma experiência espetacular a todos os níveis, ou seja, nível profissional no sentido em que ia ter experiência a trabalhar numa equipa internacional, organizar eventos, candidatei-me para ser a Events Manager, ou seja, organizar eventos e fazer managing de eventos e tudo, ou seja, seria uma experiência espetacular a nível profissional e académico e tudo, para o currículo pensando assim, mas ao mesmo tempo também vi o quão divertido e interessante é estar assim no meio com pessoas internacionais, com amigos internacionais, as oportunidades que oferece de colaboração, nem que seja no final do dia tens um sofá naquela cidade porque conheces aquela pessoa, mesmo só pensando nisso já tens, mas as próprias amizades que eu desenvolvi. Então eu achei, pronto, acho que agora é 2017, estou a terminar a minha tese de mestrado, tenho aqui uns meses antes de começar o meu doutoramento, porque é que eu não me candidato? E pronto, e foi assim que fiquei. Mas se uma resposta geral é as oportunidades que oferece, tanto no nível profissional como pessoal, tudo é espetacular. E, portanto, uma das coisas que referiste que eu acho interessante abordar é, portanto, a parte todo o lado mais social, não é? Em que se conhece pessoal um pouco por todo o mundo. Também existe a oportunidade, no fundo, para adquirir ou praticar algumas competências que vão para além até do mundo académico. Sim, exato. Sentiste isso? Houve algumas coisas em particular que conseguiste desenvolver? Muito. Eu já tinha a experiência quando me candidatei ao cargo em 2017 do Núcleo, que o Núcleo aqui foi oficialmente formado em 2 de setembro de 2000... junho de 2017, os últimos documentos com a Segurança Social e afins em setembro de 2017, ou seja, quando entrei na IAPS quando tive uma posição na IAPS oficial, eu já tinha tratado muita coisa aqui no Núcleo e é trabalhar em equipe e isso já se aprende a nível local, digamos assim. E também já tinha estado envolvida com a FISIS. Mas a nível internacional, usa-se essas capacidades e aprende-se e desenvolve-se, mas também muito trabalho, ou seja, trabalhar com uma equipa internacional, porque
diferentes pessoas têm diferentes formas de fazer as coisas, mas diferentes culturas, diferentes, mesmo dentro da União Europeia, da Europa, União Europeia neste caso também, temos formas diferentes de fazer as coisas e uma coisa, um e-mail que é enviado por um alemão para um português pode parecer muito brusco, mas é precisamente o contrário. Se o e-mail for muito simpático, é melhor ter cuidado. E essas pequenas diferenças dá muito, ou seja, desenvolve muito estas capacidades, ou seja, ensina-nos a pôr-nos na posição do outro e a desenvolver isto, que também acaba por também ajudar quando vamos para o mundo académico. O mundo académico é naturalmente internacional, temos de trabalhar com equipas de outros países e aprender estas nuances é muito... Foi excelente, esse aspecto foi excelente. E, no fundo, sentes que isso também te preparou, de certa forma, para não só uma participação internacional em termos da IAPS em si, mas também a nível académico, sim, sem dúvida. Em conferências. Sem dúvida, sim. O ICPS, no nosso caso, nós em Portugal temos a sorte de termos o NF, e o NF é uma das primeiras oportunidades que existe para estudantes de licenciatura e mestrado de apresentarem o seu trabalho. E eu não posso, sublinho isto até dizer chega, que é muito, muito importante conseguirmos, porque melhor, não só começar a treinar as nossas apresentações, a estar em frente a um público e apresentar o nosso trabalho, mas também é a melhor meio para o fazer, porque estamos no meio de colegas como nós, de licenciatura e mestrado e alguns de doutoramento, e se por acaso correr mal, é o melhor sítio para correr mal. Mas, nesse sentido, a IAPS, para quem não é de Portugal, a ICPS é uma das primeiras oportunidades, ou seja, não só ajuda neste aspecto profissional, digamos assim, pessoal, estas social skills e soft skills, mas ajuda também muito nesse aspecto. Podemos apresentar um poster, podemos participar em workshops e organizar também workshops e apresentar palestras, é fantástico, fantástico. E no meio de tanta oportunidade, como é que fica a parte mais da gestão de tempo, a parte mais do stress, saúde mental? Tu tinhas referido que, portanto, ao mesmo tempo que participavas nestas organizações, tentavas ter alguma atividade, inclusive desportiva, para gerir melhor o stress também. Portanto, como é que isso é uma das coisas que também se aprende, ou a bem ou a mal, quando se está assim envolvido também em equipas que estão em diferentes fusos horários e tudo, tem que haver muita gestão de tempo e tem que haver também gestão de tempo não só para as coisas que têm que ser feitas serem feitas, neste caso, por exemplo, eu estava responsável por eventos, tínhamos que assinar acordos de colaboração e enviar orçamentos e por aí fora, ou seja, há essa questão de organização de tempo e que também em colaboração com a organização de tempo dos outros colegas, mas também a nível pessoal, porque é preciso haver pausas, é preciso haver pausas, senão não se consegue fazer um bom trabalho. Eu posso ser honesta, eu aprendi a mal isso, que é sempre muito mais interessante, acaba por ser interessante continuar a trabalhar, mas aprendi a mal e, por exemplo, um dos truques que eu fazia era, a partir destas horas não há e-mails, o computador fica na faculdade, na altura já era no doutoramento, fica no gabinete, coisas assim, e nesse aspecto a IAPS também ensinou. Mas também, se és uma pessoa que gosta de dizer sim a tudo, é melhor aprender a dizer não a algumas coisas, mas esse aspecto também me ensina muito. Muito bem, acho que já teremos, mais daqui a bocado vou-te pedir mais alguns conselhos, mas acho que já estás a transmitir uma mensagem importante, no fundo. Uma questão que eu te colocaria, ou desafio, é que tentes recordar de alguma situação engraçada ou particularmente interessante que tenha acontecido no âmbito da IAPS, que acho que seja uma curiosidade a referir. Há muitas. Desde Assembleias Gerais que duram 12 horas, 14 horas. Isto não é para assustar ninguém, não se assustem. Assembleias Gerais podem ser muito divertidas, mesmo que durem muito tempo. Mesmo em frente ao computador, mas depois conta-se histórias e temos pessoas novas e parece que somos sobreviventes de guerra e nós sobrevivemos à AGM, Assembleia Geral, Annual General Meeting, 2017, tu és um dos sobreviventes, então fica aqui a piada sempre. Mas, por exemplo, no Comitê Executivo nós da IAPS há sempre uma reunião encontramos pelo menos uma vez presencialmente, todos os anos em Mulhouse,
que é em França, que é o nosso headquarters, que partilhamos com a European Physical Society, ou melhor, European Physical Society deixa-nos ter aquela morada como o nosso headquarters, e todos os anos temos que ir lá uma vez assinar papéis e aproveitamos e temos uma reunião todos juntos fisicamente, que é muito mais produtivo, mas pronto, e acaba, não só passamos os 4 dias, 2 dias, 3 dias quase inteiros em reunião, mas também convivemos, vamos jantar e estamos a partilhar estamos todos num hotel e pronto, e há sempre muitas coisas engraçadas. Então a minha primeira, lembro-me mimos serem feitos de momentos de reunião, na altura era, como disse, Events Manager, e então tínhamos que assinar acordos de colaboração com os organizadores dos maiores eventos, e havia um que estava a demorar a sair. Aliás, já havia ter sido feito no ano anterior, mas que demorou com o comitê executivo anterior, então passou para mim, a pasta passou para mim, e chega ali a dezembro e finalmente dezembro de 2017, finalmente está prestes a ser aceito. E eu lembro-me de tirar uma foto minha de toda contente em frente ao computador, e foi tipo mimo para o resto do ano, porque a Sofia toda contente e sempre que havia alguma coisa que a Sofia estava contente, usava-se aquela foto. Pronto, assim, coisas muito engraçadas. Ou seja, é uma equipa com quem trabalhas, mas no final do dia também fazes muitos amigos com a equipa com quem trabalhas. Pronto, há muitas outras histórias, não posso contar todas. Ora, exatamente. Mas depois de tantas memórias, ainda continuas com uma ligação à IAPS, de certa forma, portanto, ainda a dar um contributo. Queres falar só um bocadinho sobre? Sim, começa a haver aquela piada que já devia haver a reforma, mas não sou a única, mas há sempre assim um conjunto de pessoas que parece que fica sempre associado, tanto que agora há o grupo de alumni, por isso mesmo, acho que nós nunca deixamos de estar com a IAPS. Sim, eu depois de estar no comitê executivo, o último comitê executivo foi em 2018, 2019, organizámos, também aqui com o meu colega, a competição internacional, o Planks, aqui no Porto, entre aspas, foi online, ou seja, também estive envolvida nisso. Isso também requer ir a reuniões e participar na Assembleia Geral, porque temos que apresentar os nossos orçamentos e como é que o evento está a correr, e requer, entre aspas, receber todos os membros da IAPS, por isso mesmo continuamos a estar envolvidos. E depois ainda estive até agora em agosto como arquivista da IAPS, que também é para alguns parece ser um trabalho aborrecido, para mim foi extremamente divertido. Tenho pena de não ter tido tempo para fazer mais, mas foi extremamente divertido porque vê-se os arquivos da IAPS desde que ela existe, ou seja, desde 1987. Então vê-se a evolução de tudo, termos uma Guerra Fria, a Europa dividida até os anos 90, as próprias roupas e as fotos, e dá para ver fotos da ICPS 98 em Coimbra, até agora, que é sempre muito interessante, e dá para ver, é extremamente interessante, eu gosto muito disso, gostei muito disso. Pronto, e continuo amiga de pessoas que estão ativas e tudo, e há sempre aquela piada, sempre que nos encontramos para beber uma cerveja, há sempre o gossip, entre aspas, da IAPS. Então, o que é que vai acontecer agora? Onde é que vai ser a ICPS? Onde é que vai ser o Planks? E como é que está a ser? E há sempre esse gossip, ou seja, acho que nunca se deixa a IAPS, na realidade. Muito bem, e eu, se calhar, como foste referindo a alguns dos eventos principais, talvez apesar do risco que pode trazer se puser em causa algumas das amizades que forjaste, eu se calhar colocaria a questão: qual é que foi a tua conferência internacional preferida e a tua Planks, a competição de física teórica preferida ao longo dos anos? A preferida, obviamente, que só fui a duas, na realidade, que participei em 2015, a que fui como participante em 2015 e a que organizei, e obviamente é a que organizei. Não só porque fui a organizar, mas porque se tiver a oportunidade de fazerem parte de um comitê organizador de qualquer forma, mas um evento major da IAPS, façam, porque é absolutamente espetacular. Põe-nos rastros, cansa tudo, mas é uma experiência inesquecível. A ICPS é difícil de escolher. A 2016 marcou muito, porque foi a primeira e foi em Malta, ou seja, estávamos num alojamento de estudantes na residência e tínhamos 3 piscinas, ou seja, só por isso, eu não sei como é que aqueles estudantes estudam, não é? Com 3 piscinas, eu sinceramente não sei. Mas a 2017 também foi muito, muito boa. Mas aí eu, se calhar, disseste referência a amigos, tive um grande amigo meu, 2 grandes amigos meus a organizarem, então tenho também assim um bias. Não sou nada imparcial, também porque gosto de Itália, e 2017 foi em Turim, em Itália,
E pronto, acho que diria 2017, mas 2018 também foi fantástico. É diferente, são todas diferentes, têm todas coisas em comum, mas são todas experiências completamente diferentes. E depois também estamos em alturas diferentes. Em 2016 eu ainda estava no primeiro ano de mestrado, ainda tinha mais interesse em ir a visitas a laboratórios e conhecer o que é que eu posso fazer com o meu curso. Quando, por exemplo, em 2018 eu já estava a fazer doutoramento, ou seja, já sabia que pelo menos durante 4 anos estava focada numa área, já não tinha tanto interesse ou seja, também o próprio momento em que estás a nível pessoal também muda como tu aproveitas uma ICPS, mas são todas espetaculares. Mas 2017 também fui eleita, também tivemos uma Assembleia Geral que ficou marcada para a história. Pronto, tem assim muitos momentos, nem todos bons, mas mesmo os momentos não todos bons, faz com que no geral seja uma das melhores ICPS. Parece-me um bom resumo que referiste de, no fundo, todas as experiências são únicas, Sim. não é? E os percursos são todos diferentes, mas de facto haverá sempre pontos em comum, questões relacionadas com o que falaste sobre a parte de gestão de tempo, de saúde mental, ou mesmo como será ideal a pessoa começar a participar de certa forma para que tudo encaixe bem e não se desequilibre em termos de responsabilidades. Portanto, eu perguntar-te-ia, para além de alguns dos conselhos que já foste referindo muito bem, se há mais algum que te recordes que achas que seja uma mensagem importante. O meu problema é que eu já não sei o que é que eu já disse mesmo diretamente. Não, basicamente se tem a oportunidade de ir e de participar em qualquer coisa, não só na IAPS, mas focado na IAPS, vão. Por exemplo, a IAPS organiza a excursão ao CERN, o IAPS o CERN. Tudo bem que o Covid não tem sido organizado, mas eventualmente há de voltar, vão, participem. Se querem estar envolvidos mais em outreach e por aí fora, juntem-se ao grupo de trabalho da IAPS. Se gostam, mas é da organização de eventos, juntem-se ao grupo de organização de eventos e de management de eventos. Ou seja, porque mesmo no final do dia, mesmo que vocês saiam daquele ano, daqueles meses, pensar, eu testei tudo isto, vocês aprenderam. Ou seja, juntem-se, aproveitem ao máximo as oportunidades que têm. Tanto a nível académico, agora sim da IAPS, como a nível, neste caso da IAPS, porque é uma das coisas que nos oferece muitas oportunidades mesmo. Então, aproveitem ao máximo, é isso que eu posso dizer. E a Physis é uma boa forma de, entre aspas, começar, porque primeiro, para sermos membros da IAPS, temos de ser sócios da Physis, automaticamente por esse fator, mas também porque conhecemos outras pessoas que estiveram envolvidas. A própria Physis vai participar nas Assembleias Gerais, ou seja, uma pessoa pode muito bem, pela Physis, começar a conhecer o que é a IAPS. Ou seja, aproveitem ao máximo, basicamente isso. Não só porque é um bom hobby, digamos assim, é trabalho, mas é um bom hobby, mas também porque vos dá coisas para o currículo, pensando só mesmo no currículo, digamos assim, dá-vos coisas fantásticas, mas a nível pessoal e social também vos dá muitas coisas. Muito bem. E com esta mensagem penso que é uma excelente forma de terminar e no fundo, resumir esta entrevista. Quero agradecer-te outra vez, Sofia, por teres aceitado o nosso convite e agradecer a toda a gente que nos está a ouvir por acompanharem o podcast da Physis, neste caso o nosso 4º episódio. Muito obrigado e continuem a ouvir-nos. Obrigada eu.